Esse é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Ednei Lopes e William Travassos, além do cientista político Felipe Nunes. E a gente começa falando de política internacional. O novo presidente da Argentina, Javier Milei, dá início ainda hoje a um processo de transição de governo. O considerado ultradireitista deve ter uma conversa por telefone com o atual presidente Alberto Fernandes, que é de esquerda. Com 100% das urnas apuradas, Milei foi eleito com 55% dos votos, quase 3 milhões a mais do que o candidato governista Sérgio Massa, que ficou com 44%. Você, ouvinte aí que está no carro, está em casa, enfim, deve estar se perguntando: o Júnior vem com política internacional uma hora dessa, mas é o nosso vizinho, um dos principais parceiros econômicos do Brasil, tem tudo a ver ali com o Mercosul e a gente precisa entender para que lado que a Argentina vai, porque isso de forma ou de outra forma acaba afetando o Brasil de algum jeito, né? Não é isso, Eduardo? Bom dia para você. Bom dia, boa segunda e boa semana para todo mundo. Ô, Júlio, eu tava lá em casa ontem de noitinha, tava vendo um filme, aí agora eu vou ver como é que tá a eleição argentina. Quando eu virei, já tava vitorioso. Eu fiquei, sabe, assim, meio perplexo por um tempo. Aí lembrei-me de Eduardo Galeano, jornalista e escritor uruguaio, que mais de 50 anos atrás escreveu um dos seus 40 livros, esse é o mais famoso, Veias Abertas da América Latina. Galeano, em dado momento, ao analisar a nossa história de colônia, né, da América toda, diz que nossa riqueza com prata, ouro, petróleo, algodão, café, frutas, açúcar e, sobretudo, a riqueza humana sempre gerou nossa pobreza por nutrir a prosperidade alheia dos impérios e seus agentes nativos. Eu falei, parece que a gente está condenado. Como é que pode um povo escolher um presidente que anuncia que vai acabar com o Banco Central, que vai dolarizar na marra a economia, que pode romper com dois gigantes com os quais mantém relações comerciais altíssimas, do Brasil, que é vizinho, e a China, que é poderosa, e que vai passar a motosserra dos políticos. Se pelo menos fosse do Brasil, porque aqui tem o Centrão, Júlio. O Centrão ajeita. Lá não, o sangue lá é outro. Como é que vai governar? Então eu penso que ou ele vai entrar para a história como o maluco que resolveu o problema de 150% de inflação ao ano, ou vai durar pouco. Pior é que a vice me parece pior do que ele. Mas o argentino que estiver escutando agora, assim, quem falou que esse cara tem direito de criticar minhas escolhas, se na última eleição brasileira ele teve que escolher entre o descondenado e o retrocesso civilizatório? Entendeu? Então, o sofrimento é latino-americano, Ju. E eu faço minhas as palavras de um taxista. Acho que foi na Globo televisão que eu liguei ontem de noite, CNN. Entrevistaram um taxista. E aí, ele falou assim, olha, hoje eu tive que escolher entre o mentiroso e cínico do Massa e o maluco do Milei. Eu fiquei com o louco. Você falou assim, eu falei, esse cara me representa. E por fim, esse momento que devia ser de desassombro, desanimador, é preciso lembrar de novo Eduardo Galeano. A utopia nos mantém vivos. Ô, William Travassos, Eduardo traçou ali um resumo, né, do que foi isso tudo. Eu acho que esse taxista aí que resume bem, né, o que foi a eleição dos Estados Unidos. O que ele disse mesmo? Né? Entre um louco e um mentiroso? Entre Massa, cínico e mentiroso, e Milei, um louco, eu vou ficar com o louco. Ficou com o louco. Na reta final, William, ele se auto-intitula um liberal anarquista, ou algo do tipo, né? Mas na reta final ele precisou se juntar ali a alguns políticos tradicionais, como o Macri, baixou a bola um pouquinho. A gente precisa ver agora como é que vai ser a composição de governo e se ele vai cumprir tudo que ele falou. Porque se ele cumprir tudo que ele falou, como cortar relações com o Brasil, com a China, acabar com o Banco Central, isso tudo que o Eduardo citou aí, eu não sei se é um caminho interessante, mas tem hora que os loucos costumam resolver as coisas com pensamentos um pouco diferentes, né? Bom dia, Júnior. Bom dia, Eduardo. Eduardo foi poético hoje, né? Uhum. Ele veio, trouxe toda essa poesia pra gente. Quando você vai na Argentina, né, existe uma rivalidade entre o brasileiro e o argentino quando se fala de futebol. Mas quando você visita a Argentina, é um povo muito agradável, feliz, alegre, e tem aí 40% da sua população abaixo da linha da pobreza.
sofrendo com escândalos de corrupção e não podendo fazer absolutamente nada. Aparece uma pessoa com um discurso mais radical, e nós vivemos isso aqui no momento em que nós tínhamos lá entre a esquerda e o Bolsonaro como salvador da pátria. É muito comum o ser humano buscar a figura do herói, aquele que vai enfrentar o vilão. É claro que ele não consegue fazer nada do que ele disse sem apoio político para isso. E ele vai ter que fazer os seus acordos. Bolsonaro viu isso aqui no Brasil. Lula, bateu de frente, apanhou, ou melhor, apostou em outro cavalo, mas agora já desejou boa sorte. Eu vejo até, inclusive, uma certa ironia, porque quando você deseja boa sorte a alguém é porque aquela pessoa não tem competência. Então você deseja boa sorte. Eu acredito que... desejar boa sorte às pessoas, então. Mas é o que costumam falar, boa sorte. Boa sorte não, é sucesso, que você consiga. A gente não tem que se preocupar muito com a Argentina e toda essa preocupação com o parceiro, grande parceiro econômico do Brasil, porque a diplomacia já funciona, o corredor já está aberto e você, como presidente de uma instituição, seja ela qual for, maçonaria, Rotary, o partido político, você sabe que você está no poder. Você tem a caneta de forma momentânea, mas o poder não é seu. O poder emana daqueles que te colocaram lá. Então vamos aguardar. A direita aqui, os conservadores no Brasil estão comemorando, na verdade, no mundo inteiro, essa onda conservadora, dizendo viva a liberdade e abaixa a corrupção. Ô Edilene Lopes, essa repercussão toda aí em Brasília, dessa eleição de Milei lá na Argentina, Lula parabenizou, como diz o William, desejou sorte, mas não disse o nome de Milei, ficou meio vago assim, sorte ao novo caminho que a Argentina teve e tal. Como é que tá a repercussão aí nos corredores em Brasília, hein? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos mais uma vez. O governo brasileiro queria que Massa, que é o atual ministro da Economia na Argentina, ganhasse as eleições. Alberto Fernandes, presidente da Argentina, é muito próximo do presidente Lula e eles caminham juntos, por exemplo, dentro do Mercosul, que é o bloco composto por Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. E o Brasil, inclusive, está no comando do Mercosul. A próxima cúpula, conforme nós adiantamos, será aqui no Brasil, no dia 7, no Rio de Janeiro. Então, para o Brasil, dentro do Mercosul, é ruim um governo que seja de direita e um governo que não esteja alinhado com os propósitos brasileiros. Por exemplo, o presidente Lula defende uma moeda comum, uma moeda única do Mercosul para as transações dentro do bloco para diminuir o peso que tem o dólar, ou seja, uma desdolarização. Exatamente o contrário defendido por Milei. E Lula já enfrenta uma dificuldade dentro do bloco, assim como as outras partes, com o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, que é mais alinhado à direita. Isso pode, inclusive, dificultar o acordo do Mercosul com a União Europeia. Se ele não for feito rapidamente, for ser feito no ano que vem, pode ser que o Brasil perca algo que está negociando no momento, junto com os outros países do bloco, porque haverá uma divisão. Então, para a unificação do Mercosul, a vitória de Milei vira um problema para o Brasil. E nós temos que considerar que na América Latina, para além do bloco, que tem apenas 4 países, deve ter o 5º daqui a pouco, a Bolívia, que foi aprovada, os governos que estão ganhando as eleições são governos de direita. Então, o Brasil vai ficando isolado com um governo alinhado mais à esquerda. Isso tudo fala sobre a política econômica da região. Um desalinhamento entre os presidentes da República também causa mais conflito interno e talvez uma dificuldade de negociação com outros blocos que já estão na frente, como, por exemplo, a União Europeia. Entre os bolsonaristas repercute muito comemoração, o governo brasileiro, o ex-governo brasileiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, os filhos dele, os bolsonaristas brasileiros terão muita influência, a direita brasileira nesse governo argentino, eles já estão muito próximos desde o processo eleitoral, do início do processo eleitoral, então terá uma participação da direita brasileira na ajuda para a condução desse governo de direita na Argentina, e os bolsonaristas já apostam que Trump vai vencer as eleições nos Estados Unidos no ano que vem, e Bolsonaro, mesmo estando inelegível, é cotado para 2026 dentre os bolsonaristas. Então, um lado chora e o outro lado sorri. No caso, a direita comemora a vitória de Milei, já a esquerda brasileira, entre os políticos, lamenta porque gostaria que Massa ganhasse, apesar dos pesares das dificuldades da economia argentina. Pois é, fato é que, então, Javier Milei é o novo presidente da Argentina e começa hoje um período de transição e a gente precisa esperar alguns meses.